Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática do livro Trilhas, módulo 3, capítulo 9, páginas 171 a 176. Então, vamos lá. Cálculo de porcentagens. Vamos lá. Em uma sala há 30 estudantes, dos quais 40% são meninas. Quantas alunas, né? Consertei aqui, tava ó. Quantas alunas há na sala? E alunos? Nós vamos apresentar aqui algumas formas que você calcular a porcentagem. Eu sei que 40%, né, significa que é 40 centésimos, né, 40 sobre 100. Também sei que representa uma fração, mas que também representa um número decimal, 0,4 ou 40 aqui, né? Então, eu posso pegar aqui a minha fração, né, e fazer 40, então eu tenho 40 centésimos de 30, né? Então, eu tenho uma fração de quantidade, 40 centésimos de 30, porque eu quero saber 40% de 30 estudantes. Então, 30 dividido por 100, eu tenho igual a 0,3. Depois, eu pego esse 0,3, lembra da fração de quantidade? Multiplico a minha quantidade, divido pelo denominador, 0,3. Depois pego 0,3, que é o meu resultado, e multiplico pelo numerador, 40. Eu vou ter aí aqui 3 vezes, vou fazer a multiplicação aqui, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2 eu tenho 12. 0 vezes 0, 0, né? Eu poderia colocar aqui, 0 vezes 0, 0, então eu não fiz aqui a outra minha parcela aqui para fazer a soma, né? Parei aí por causa do zero. Percebo que aqui, ó, eu tenho apenas uma casa decimal, né, ó. Tá vendo, ó? Que é o 3, né? Tem um décimos aqui. Então, eu ando uma casa decimal. Só coloco aqui no meu resultado. Coloquei a vírgula aqui. Então, eu posso eliminar aqui esse zero, né? E como eu tô falando de quantidade, eu só uso aqui o 12, ó, né? Não precisa, se fosse valores, eu poderia colocar 12 reais. Mas como eu tô falando de quantidade, é apenas o número 12 eu vou usar. Ou seja, 40% de 30, eu tenho aí 30 estudantes. Eu também posso fazer aqui, ó, né, multiplicar 30 logo vezes 0,4, né? Porque eu sei que 40% significa que é 0,4. Então, eu também posso fazer essa multiplicação. Não, é outra forma de calcular a porcentagem. Não precisa eu lembrar lá daquela minha fração de quantidade que eu já estudei no outro módulo, ou seja, eu posso só multiplicar aqui, ó, 30, no outro capítulo, né, que foi fração de quantidade. Eu posso pegar a minha quantidade e multiplicar pelo 0,4, que 0,4 é o número decimal representando aí 40%. Então, multipliquei 4 vezes 0, 0 e 4 vezes 3, 12. Uma casa decimal, aqui é o 4, coloquei aqui a minha vírgula, posso eliminar aqui esse zero, porque eu estou falando de quantidade, utilizar só o número 12. Né? Então, na sala há 12 meninas, eu consegui obter, né? Também tem uma outra forma de... Aí, meninos, né? Eu vou pegar a quantidade, 30 menos 12, que é a quantidade de meninas, eu tenho 18 meninos. Há uma outra maneira também de você calcular porcentagem. Eu posso simplesmente pegar o número 40, que eu tô falando que é 40%, então eu pego o número 40 aqui, tá aqui o número 40, multiplico pela quantidade, 30, então a porcentagem vezes a quantidade. Eu tenho aí 0 vezes 0, 0, 0 vezes 4, 0. 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 4 eu tenho 12. Faço a soma aí, né? 0, minha outra parcela aqui, 0 mais 0, 0, e baixo aqui o 12. Ora, eu sei que 40% tô falando de 100, né? Tô falando do número 100, então eu tô falando de duas casas decimais, né? Lembram que o 100 são duas casas decimais, né? Décimos, uma casa, centésimos, duas casas. Ou seja, porque 40% é 40 centésimos, né? Então, eu ando duas casas decimais aqui, ó, né? Coloco aqui a minha vírgula, né, ó. 0, 0. E aí, elimino esses dois zeros porque eu tô falando de quantidade e não de valores em reais. Se fosse
uma medida de comprimento, que eu utilizo aí vírgula, né? Então eu colocaria, mas como eu tô falando de quantidade aqui no meu problema, eu vou usar só o número 12, porque eu eliminei os meus dois zeros aqui, né? Porque eu coloquei uma vírgula aqui, porque eu tô falando de centésimos, né? De porcento, então a minha vírgula vai ficar aqui, né? Eu tenho duas casas decimais aí, a minha direita, né? Na parte decimal. Então fica aí o número 12. Essa aqui é outra forma de você, outra maneira, né? Outra forma de você calcular porcentagem também. Então vamos lá. Vamos lá para a atividade para a gente entender melhor? Cadernos, livros, apostilas e outros objetos enchem as mochilas dos estudantes, e a massa carregada por ele preocupa especialistas, né? De acordo com os médicos, é recomendado que uma criança carregue no máximo o equivalente a 10% de sua massa total. Felipe tem 9 anos e 36 quilos. Quantos quilogramas é recomendado que ele carregue? Então, eu sei que 10% é igual a 10 centésimos, em fração, e em número decimal eu tenho 0,10. Eu posso pegar 0,10 vezes 36, que aqui é a porcentagem, né, que está me indicando aqui o número decimal, 0,10 vezes o quilo dele, que é a quantidade, 36. E aí eu vou ter 3,6, porque aqui eu tenho um número decimal, né? Então eu ando lembra da multiplicação por 10? Eu ando uma casa decimal, né? Então eu coloco aí apenas uma vírgula aí depois entre o 3 e o 6. Então eu tenho 3,6. Eu andei apenas uma casa decimal. É recomendado que ele carregue 3,6 quilogramas. Eu também posso fazer aquela outro tipo de multiplicação que eu falei para vocês. Eu pego só o 10 aqui, ó. Eu pego o número 10, que é o 10%, não precisa transformar ele em número decimal, só faço pegar a porcentagem que ele está me dando, que é o 10, e a quantidade que ele quer saber, né? Essa porcentagem de uma quantidade, então de 36, ele quer saber quanto é aí 10% de 36. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10 vezes 36. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6. 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 1, 3. Soma aqui, eu coloco o 0 embaixo, aqui eu não coloco nada, lembra? Porque é minha unidade, né? 6 mais 0, 6, e desço 3. Lembrando que 10% eu tô falando que é 100, então eu vou andar duas casas decimais, ou seja, uma, né, 2. Então, a minha vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 3 e o 6, 3,6, e posso eliminar esse 0. É uma outra maneira de você estar calculando porcentagem, né, no modo mais simples. Na questão, na letra B, né, qual a sua massa, e aí a resposta é pessoal, você vai calcular de acordo com a sua massa, né, e você vai ver aí quanto é que o seu quilo, aí vai fazer por 10%, vai fazer a multiplicação pelo seu peso, né, que é a massa que ele está perguntando, e de acordo com o especialista aí ver quanto é que você pode carregar, tá bom? Então essa letra B você faz de acordo com o quanto você pesa aí, que é a sua massa. Vamos lá para a próxima. C. Cite algumas alternativas que podem ajudar os estudantes a manterem a massa ideal em sua mochila, né? O seu peso aí da mochila, né? Uma sugestão de resposta é levar apenas materiais necessários, né? Aqueles livros do dia, né? Das matérias do dia. Não levar, por exemplo, se você não tem hoje inglês, você não vai levar o livro de inglês, né? Então, e carregar somente aí o necessário. Questão 2. Em cada item, as figuras foram divididas em partes iguais. Pinte a região de cada uma delas que representa a porcentagem de cada. Aqui ele está me indicando 75%, que em fração decimal é 75 centésimos. Eu posso simplificar aí tornando uma fração irredutível. Eu tenho aí 3/4, lembra? Lá no início do início do assunto de porcentagem, 75 equivale a 3/4. Então eu já posso pintar aqui, né, o meu. Ou então eu posso pegar aqui, ó, 75% é 0,75 e multiplico por 4, né, que é a quantidade que foi dividida aqui, essa minha figura geométrica. Então, aí eu tenho 3, né, quando eu faço a multiplicação, eu tenho o número 3. Então, aí eu pinto 3 partes, né. Também posso estar multiplicando 75 vezes 4, que é a área, né. Você vai ter aí vai ter 3,00 e você vai tirar os dois zeros, né? Aqui também ele me mostrou que 3/4, né? Então eu pinto 3 partes de um total de 4.
50% ele já me diz que é a metade da figura geométrica, ou seja, a metade, se tem 4, a metade são 2, então eu ia pintar 2 aí, não precisava nem fazer cálculos. Mas aí, continuando aqui para mostrar para vocês, eu tenho 50 centésimos, posso simplificar aí por 25, eu vou encontrar uma fração irredutível, dá para simplificar 2 quartos, eu poderia pintar aqui já, né, 2 quartos, ó, né, 2 de 4, né, mas eu posso simplificar aqui também e tenho aí meio ou metade, ou seja, eu vou pintar aí a metade da minha figura geométrica. Também posso multiplicar 50% em números decimais, né, transformado em 0,50, multiplico pela quantidade de espaços que há, 4, eu tenho aí 2, então eu vou pintar 2 partes aí desse meu círculo. Aqui na letra C, 12, né, eu tenho aí 12 centésimos em fração. Posso representar em números decimais, 0,12. Eu posso multiplicar aqui quantos triângulos eu tenho? 25, então eu quero saber quanto é 0,12 de 25. Então, vezes de 25 vai dar 3. Né? Então, vou pintar 3 partes. Também posso estar fazendo 12, né? Como eu mostrei anteriormente, 12 vezes 25, que eu vou ter aí 300. Vou colocar vírgula, né? Por quê? Porque como eu tô falando de centésimo, eu tenho 2 casas decimais, né? Na minha parte decimal. Aí eu coloco aqui a minha vírgula e posso eliminar os 2 zeros e ter, como eu tô falando de quantidade, eu tenho aí o número 3, tá bom? Vamos lá para a questão 3, você vai usar a calculadora, né? Vai escrever a quantidade aí na calculadora, por exemplo, 200, você vai pegar o 200 já na calculadora, vezes 35 e apertar a tecla de porcento, você vai obter 70. Na letra B, 9% de 4.000, você vai obter na calculadora 360. Letra C, 96% de 3.500, eu vou ter 3.360. 24% de 91, 21,84. 57% de 2.000, 1.140. E na letra F, 71% de 159.500, eu vou ter aí 113.245. Isso aqui é para você usar a calculadora, tá? Para você aprender como calcular a porcentagem na calculadora. Você primeiro coloca a quantidade, vezes o 57, no final aperta a tecla porcento. Questão 4. Se o Mara foi a um restaurante com R$60, ela gastou 40% desse valor com refeição e bebida. E a bebida. 10% com a sobremesa e 8% com o estacionamento. Então, vamos ver aí, ele quer que calcule aqui refeição, quanto foi aí, né? 40% foi o valor da refeição e bebida. Então, eu vou calcular, eu sei que 40% é 0,40 vezes 60, que foi o que ela, né, o que ela tinha, né, com R$60. Então, 40% de 60, 0,40 vezes 60, eu tenho 24, fazendo aí a minha conta, né, a minha multiplicação. Ou seja, ela gastou R$24. Você também pode estar fazendo 40, olha aqui, se eu fosse multiplicar aqui, ó, daquela forma, esquecendo aqui o zero, pegando apenas o 40 vezes 60. 40 vezes 60 eu vou ter 2.400, né? Aí eu vou eliminar os 2 zeros, eu vou ter R$24, mas como eu tô 24, mas como eu tô falando em valores, então eu vou utilizar aí a minha parte, meus zeros da parte decimal. Então eu vou ter R$24. Na sobremesa ela gastou 10%, 10% é 0,10 vezes 60, que foi o que ela gastou, então eu quero saber quanto é 10% de 60, multiplicando eu vou ter 6, então ela gastou R$6. No estacionamento ela gastou 8%, eu sei que 8% é 0,8 vezes 60, faço a minha multiplicação por números decimais, nós já estudamos, quem não lembrar tem que rever os outros vídeos, né? Eu tenho aí 4,8, ou seja, eu tenho R$4,80, ela gastou no estacionamento. Letra B, o total gasto equivale a que porcentagem da quantia que a Silmara possuía? Eu vou somar as porcentagens, né? 40% na refeição e bebida, mais 10% da sobremesa, mais 8% do estacionamento. Ela gastou aí 48%, né? O total gasto, né, dela equivale a 48% da quantia que possuía. Na letra C, após os gastos citados, quantos reais sobraram para a Silmara? Aí tem algumas formas para calcular, né? Eu posso somar aqui
os valores que ela gastou, 24 mais 6 mais 4,80, né? R$ 24, que foi da refeição e bebida, R$ 6 da sobremesa e R$ 4,80 do estacionamento. Eu vou ter aí R$ 34,80 somando essas minhas parcelas. Aí eu pego o valor R$ 60 que ela tinha, menos R$ 34,80, que foi o que ela gastou. Igual a, fazendo essa subtração de números decimais, eu tenho R$ 25,20. Eu também poderia estar calculando, como eu sei que ela gastou 58% de 60, né, reais, eu poderia estar multiplicando aí, calculando a porcentagem. 58% de 60 é o mesmo que 0,8 vezes 60. Eu vou ter aí R$ 34,80. Aí faria a subtração, né? R$ 34,80 menos 60, que foi o que ela gastou. Ela sobrou aí R$ 25,20. Questão 5. Sem efetuar cálculos por escrito ou com uma calculadora, complete os números adequados e ligue as fichas com os cálculos correspondentes. Olha aqui, eu sei que 10% em fração decimal é o que? 1/10, não é isso? Eu já vi anteriormente. E aqui, qual dessas aqui tem 1/10? Aqui, ó, 1/10. Então, isso aí eu já conseguiria fazer essa questão aí, né? Ou seja, 1/10 de 250, que é o valor que ele está me dando aqui, ó, é 25. Aí você só faz completar aqui o 25. Vamos lá para o próximo? Vamos lá para mais fácil aqui, que eu lembro. 50%, eu lembro que a minha fração correspondente a 50%, ó, é meio ou metade, né? 50%. Ou seja, então 50% de 250 é meio ou metade de 250, né? Só faço colocar os 250. E 125 vou completar aqui, porque 50% de 250 é 125. Vamos lá para o próximo que está mais assim fácil de entender. É o 100%, ó, porque eu sei que 100% lá, que eu já vi anteriormente, é um inteiro, ou seja, 1 sobre 1, né? Ou seja, eu tenho um inteiro, isso aqui, um inteiro, isso aqui simboliza um inteiro, ou seja, 100%. Então, aí eu tenho 2.500. Então, um inteiro de 2.500 é 2.500. Então, aí já liguei para cá e completei aqui. 100% de 2.500 é 2.500, porque eu estou dizendo que é 100%, então é o total. Agora vamos para o próximo que a gente lembra aí, é o 75% de 300. Anteriormente eu vi que 75%, a fração correspondente a 75% era o 3/4, né? Lembram? Então eu já fazia essa ligação aí. Então só faço completar aqui, 3/4 de quanto? 300, completa ali, é 225. E aqui volto para cá o 225, 75% de 300 dá 225. Vamos agora para o 25% de 900, só está sobrando um aqui. 25% representado em fração, eu tenho 1/4. Então, completo com 900, porque 1/4 de 900 é 225. Eu só pego aqui o 225, ó, completa aqui, ó. Então, 25% de 900 dá 225. Só faço voltar aqui e completar, né? Muito bem, vamos lá para a questão 6. Calcule mentalmente 10% de 990. Espero que vocês tenham acertado. 5% de 900 vai dar 45 e 15% de 900, 135. Ele pede para você calcular mentalmente inicialmente e depois fazer o cálculo para verificar se a sua questão está correta. Aqui ele me dá na letra A, eu posso fazer outra maneira de calcular a porcentagem dessa maneira. Eu vou pegar o 900 e dividir por 100, que é o porcento, né, daqui. Então, eu vou dividir por 100. E aí eu tenho 9, e depois eu multiplico 9 vezes 10, que é aqui, ó, que ele tá me dando, né, vezes 10. Então, eu vou ter aí 90, né, uma outra maneira de calcular aí bem mais simples. Na letra B, eu tenho 5% de 900, novamente 900 dividido por 100, eu vou ter 9, e 9 vezes 5, que aqui é a porcentagem que ele tá me dando, eu tô com 45, então é 45. Letra C, novamente, 900 dividido por 100, eu vou ter 9, e 9 vezes 15, que é a porcentagem que ele está me dando, é igual a 135. Se você calculou de outra maneira, também não está. Se deu essa resposta, então não está incorreto, tá bom? Questão 7. Certa empresa realizou uma pesquisa com 650 pessoas. Aqui ele está me dando a quantidade, ó, 650 pessoas, né? Para saber a opinião sobre a qualidade de determinado produto. Das pessoas entrevistadas, 40% consideravam ótimo, 18% consideravam regular e o restante era ruim.
Vamos lá calcular quantas pessoas consideraram. Quantas pessoas, então, eu tenho 40% de 650. Eu vou calcular de outra maneira para vocês identificar essas outras formas de calcular porcentagem. Se você não calculou dessa forma, também, se o resultado deu o mesmo, então está correto, tá bom? Eu tenho 650 vezes 40, que é 40%. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 20, foi 2. Ou aqui eu falei o 4, né? Mas é o 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. E 0 vezes 6, 0. Então, multipliquei o 0 pelos fatores de cima e eu obtive 0. Agora eu vou multiplicar aqui o número 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Foi 2 para cá, né? Para minha centena. 4 vezes 6, eu tenho 24. Com 2, 26. Agora eu vou somar. 0 mais 0, 0. Aqui nas minhas duas parcelas. 0 mais 0, 0. E eu desço 26. Lembrando que, como eu estou falando de 40%, eu estou falando de 40 centésimos. Então, eu preciso ter aqui na minha parte decimal, ter duas casas decimais. Então, eu tenho uma vírgula bem aqui, né? E aí, eu posso eliminar esses meus dois zeros, porque eu estou falando de quantidade. Se eu estivesse falando de R$650, digamos, seria R$260. Então, eu posso eliminar essa minha parte aqui decimal, né? Elimino os dois zeros, então eu vou ter aí 260 pessoas responderam ótimo, né? Vamos lá para o regular também, da mesma maneira. 650, que é o valor que é a quantidade, né? E aqui, regular responderam 18%. Então, vamos multiplicar por 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Foi 4, né? 8 vezes 6, eu tenho aí... Eu tenho aí 8 vezes 6, 48, com 4 que foi, eu tenho 52. Então, coloquei aqui, né? Agora, eu vou multiplicar 1. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 6, 6. Esse 4 aqui eu esqueço, né? Porque ele foi quando eu multipliquei o 8. Agora, eu vou somar 0, 0, 5 mais 2, 7, 5 mais 6 eu tenho 11. Lembrando que eu elimino esses dois aqui, porque é da minha parte decimal, né? Então, eu não vou precisar a parte decimal, porque eu estou falando de números inteiros aqui. Eu estou falando de quantidade. Então, eu esqueço aqui esses dois zeros, né? Como eu fiz aqui anteriormente. E aí, eu tenho aí 117 pessoas responderam regular. E ruim, vamos lá. É só pegar aqui 650, que foi o total de pessoas, né? E diminuir 260, que foi ótimo. Mais 117, que foi o pessoal aqui que responderam, as pessoas que responderam regular. Fiz aí uma expressão numérica, né? 650 menos, vou somar 260 mais 117, que vai dar 377, aí eu tenho quantidade de pessoas que responderam ruim, ou seja, 650 menos 377, eu vou ter 273 pessoas responderam aí ruim. Vamos para a questão 8. Na loja de Fábio, foram vendidas 120 camisetas em uma semana. Desse total, 40% eram camisas brancas, 25% eram azuis e 20% rosas, 10% verdes e 5% laranjas. Observe como podemos calcular a quantidade de camisetas brancas vendidas na loja de Fábio. Ele mostrou aí 10% de 120, que é 12, assim 40% é 4 vezes 12, 48. Mas nós vamos calcular aqui... daquela forma que eu ensinei para vocês terem outra opção aí de responder. A azul, a quantidade aqui foram 120, né? Então, eu coloco aqui o valor total, 120, e a porcentagem de azul, que foi 25%. Então, eu vou calcular aqui o 25%. Aqui, 5 vezes 0 eu tenho 0, 5 vezes 2, 10 foi 1, e 5 vezes 1, 5, com 1 que foi 6. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 1 eu vou ter 2. Agora eu somo nessas minhas duas parcelas, eu tenho 0, 0, 6 mais 4, 10, vai em 1 e ficou, somou aqui 1, né? Então, 2 mais 1, 3. Elimino a minha parte decimal, né? Porque como eu já falei anteriormente, se eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de centésimos, né? Aqui é 25 centésimos, então eu tenho duas casas decimais aqui. Como se eu tivesse uma vírgula aqui, né? Conto duas casas decimais na minha parte decimal. Então, eu posso eliminar esses dois zeros aqui.
eu vou ter aí 30 camisas eram azuis. Vamos lá para verde, 120 vezes 10, que são 10% eram verde, né? Aqui, ó, 10%. Então, eu vou multiplicar vezes 10. 120, que foi o total de camisa, eu quero saber quanto é 10% de 120. Eu tenho aí a minha primeira parcela, minha primeira multiplicação do meu produto é tudo zero, né? Que é 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. Agora eu vou multiplicar 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Agora eu faço a soma, 0 mais 0, 2 e 1 aqui, né? 2 mais 0, 2 e 1. Novamente aqui lembrando que minha parte centésima, minha parte decimal, eu posso eliminar aqui, né? E usar apenas o 12. Então, 12 eram verdes. Vamos lá para rosa. 120, que é a quantidade total, vezes 20, que é 20% aqui de rosas, né? Eu tenho a minha primeira parcela aqui, que é tudo zero. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. Agora eu vou multiplicar o número 2. Aqui eu não coloco nada, porque minha parte da unidade, que eu já multipliquei, agora eu estou na casa da dezena, então eu vou colocar aqui na casa da dezena, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Agora somo essas duas parcelas, 0 mais 0, 0, 4 mais 0, 4, e aí eu tenho 2. Tenho minha parte decimal dos centésimos, porque é 20%, eu tenho 20 centésimos, então eu preciso aqui ter duas casas decimais. Então, eu tenho 24, né? Então, 24 eram rosa. Vamos lá para laranja, multiplicar. 5% eram laranjas, né? E aí, eu multiplico 120, que é a quantidade, vezes 5%, vezes 5, né? 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e mais 1, 6. Novamente, tenho a minha parte decimal, que são os dois zeros, que é centésimos, né? Então, eu vou utilizar apenas aqui o 6. Então, 6 eram laranja, né, das camisas. Vamos lá para a questão 9. Duas lojas estão oferecendo desconto no pagamento à vista de um mesmo modelo de tênis. A loja A é R$100 com 15% de desconto à vista. Na loja B, 120 com 25% de desconto à vista. Em relação ao preço final, podemos afirmar que é mais vantajoso comprar o tênis na loja B com pagamento à vista? Justifique sua resposta. Então, vamos calcular quanto é 10%, quanto é 15% de 100, né? Posso fazer, como mostrei anteriormente, 15 vezes 100, porque eu sei que 15 aqui que é o 15% e o valor de 100. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Agora, eu vou multiplicar 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1. Vou somar aqui as minhas duas parcelas. 0, desço 0, 0 mais 0, 0, 5 e desço o número 1. Vou colocar aí a vírgula, porque eu estou falando de centésimos, então tem duas casas decimais. Como eu estou falando de valores, então eu vou usar aqui a minha parte decimal, R$15. Agora vamos calcular a loja B, que é R$120, né, que foi 100, agora é 120, 25% de 120, ou seja, 25 vezes 20. Coloco o valor aí embaixo, né? 5 vezes 0, 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, com mais um 6. Vou calcular o número 2 agora, já calculei o 5, vou para o 2, né? Calculei minha unidade, agora vou para a dezena. 2 vezes 0, eu tenho 0, não coloco aqui, porque aqui é a parte da unidade, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, eu tenho 2. Então, agora vamos somar. 0, 0, 6 mais 4, 10, vai 1, 2 mais 1, 3. Vou usar aqui a minha parte decimal, que é da minha parte decimal, tenho duas casas decimais, porque são 25%, coloco aqui a vírgula, então aí R$30. Então, R$100, né, menos 15, que foi o desconto à vista, ele ia pagar R$85 na loja A. E na loja B, 120 menos R$30, que foi o desconto, né, pagando à vista. Ele vai ter aí R$90. Então, é mais vantajoso ele comprar na loja A, né? Porque ele vai pagar R$85, né? Então, não é vantajoso ele comprar na loja B, porque quantos reais mais caro aí? R$5, né? Então, é mais vantajoso ele comprar na loja A. Questão 10. Luana estimou o resultado de 32% de 49, arredondando os números à dezena mais próxima. Vejam como ela calculou mentalmente, né? Ela arredondou 32 para 30% e 49 ela arredondou para 50%, né?
que é o mesmo que calcular 50 vezes 10, 50 dividido por 10, ela obteve 5, e depois multiplica o resultado por 3 aqui, né, do 3 que sobrou aqui da porcentagem, que é igual a 15. Então, 30% de 50 é 15, que é o valor aproximado de 32% de 49. Vamos calcular aqui como ela mostrou. 47% de 74. Eu vou arredondar o 47 para 50 e arredondar o 74 para 70. Então, pego 70 e divido por 10, que é o que ele mostrou aqui, que dá 7. Depois, pego 7 e multiplico por 5, que aqui é da porcentagem, né? O 5. 7 vezes 5, eu vou ter 35. Então, aí é 35, o valor aproximado, 35 dessa porcentagem aqui. Mas, vamos tirar aqui, ó, 47% de 74, né, aqui, que é o primeiro valor que ele deu, 34,78, ou seja, eu arredondei aqui, né, calculando dessa forma, foi o valor aproximado 35, né, ela arredondou aí os números para obter o número certo, né, mas 47% de 74 é 34,78, o valor aproximado 35. Vamos lá, 12% de 89, arredonda 12 para 10 e 89 para 90. 90 dividido por 10, eu vou ter aí 9. E 9 vezes 1, que é daqui da porcentagem, né? 1 aqui da porcento, 1. Vai dar igual a 9, né? Ou seja, o valor aproximado aí é 9, né? Porque 12% de 89 é igual a 10,98. Então, 9 aí foi um valor aproximado. 33% de 66, vou arredondar 33 para 30% de 66. 66 arredondei para 70. 70 de pego 70 aqui, divido por 10, igual a 7. Depois eu pego aqui o 7 e multiplico pelo 3 aqui, que sobrou do porcento que eu estou calculando, 3. 3 vezes 7, 21. Então, o valor aproximado aí é 21, né? 33% de 66, o valor aproximado é 21. Mas vamos ver aqui quanto é que é. 33% de 66 são 21,78, ou seja, 21 aqui foi um valor aproximado, né? Vamos lá para a letra D. 19 eu vou arredondar para 20% de 50. Eu arredondei aqui o 52 para 50. Então, eu vou pegar o 50 dividido por 10. Vou ter aí 5. Depois, pego o 5 e multiplico por 2 aqui da porcentagem, né? Eu vou ter aí 10. Então, 10 é o valor aproximado de 19% de 52. Mas vamos ver quanto é que é 19% de 52. O resultado é 9,88, ou seja, 10 é um valor aproximado. 69 aqui na letra E, vou arredondar para 70. De 28, eu vou arredondar aqui para 30. Então, vou utilizar esses números aqui aproximados, arredondados, né? 30 dividido por 10, eu vou ter 3. Pego o 3 e multiplico aqui pelo 7. Eu vou ter aí 21, né? Então, 21 é o valor aproximado. Mais 69% de 28 é 19,32, né? 21 é o valor aproximado. 59 eu vou arredondar para 60 e 98 eu vou arredondar para 100. Vou pegar aqui o 100, dividir por 10, vou ter igual a 10. Olhem que eu dividi todos por 10, né? Observem. 10 dividido por 10 eu tenho igual a 10. Vou multiplicar 10 vezes 6, aqui da porcentagem 6. E aí eu vou ter igual a 60, que foi o valor aproximado. Eu vou ter aí 59% de 98, são 57,82, ou seja, 60 aí ficou o valor aproximado, né, dessa porcentagem aqui. Ao arredondarmos um número para um valor menor e o outro para um valor maior, a aproximação fica mais precisa, né? Ou seja, se você arredondar aí para o número, um valor menor, né, e o outro para o maior, né, no caso aqui, ó, eu arredondei, se eu arredondasse, por exemplo, aqui 33, baixei para 30, que valor maior, ficou maior, tá vendo? Ficou mais aproximado, ó, quando eu arredondo um número para um determinado número para um número menor e o outro para um número maior, que foi o caso aqui, ó. Então eu tive um valor mais aproximado, né? Aqui também, ó, eu arredondei para menor, 12%, e 89 arredondei para o número maior, ó, o 9 ficou mais aproximado. Então ele diz que a aproximação fica mais precisa, né?
É isso que ele tá me informando aqui, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Quem não entendeu, procure estudar mais um pouco, porque essa parte de porcentagem é atenção, né? Você tem que saber multiplicação, divisão, as 4 operações, tem que lembrar da fração, tem que lembrar de números, das operações com números decimais. Então, aproveitem aí para rever as outras aulas se você estiver sentindo dificuldade. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.